Olá, pessoas. Boa tarde, bom dia, boa noite, boa madrugada, dependendo do horário que você sente para estudar, conforme a sua rotina, conforme a sua lida. Na verdade, é importante estarmos juntos aqui e darmos sequência nos nossos estudos em Direito do Trabalho, rumo à sua aprovação no exame 45 da OAB, tá certo? Professora Kelly Cuesta, direto aqui de Belém do Pará, para todo o Brasil aí, bora sem perda de tempo. O que nós temos para hoje? Resolução do exame 43 da OAB, Direito do Trabalho e Processo do Trabalho. Bora lá, meter ficha? Já sabe, se você ainda não tem material, você pode pegar lá no Linktree do nosso perfil do Instagram, pode pegar aqui no link também, ou então pedir para mim, através do e-mail, professora Kelly Cuesta, aparecendo aí na tela para você, professorakellycuesta@gmail.com, ou então @Kelly Cuesta professora lá no nosso direct. Bora lá. Questão 71. Questão 71, você já sabe, né? As questões de direito do trabalho e processo do trabalho iniciam a partir da 71. Então, se a tua estratégia é começar com direito do trabalho, abre a prova, corre para a questão 71 e embora gabaritar. Rogéria, tá? Rogéria, sócia de uma sociedade empresária em festas infantis, saiu, olha a palavrinha mágica aí brilhando na sua tela, na sua frente, fraudulentamente da empresa em 2018, transferindo formalmente as suas cotas sociais a um dos empregados da sociedade empresária que não tinha condições econômicas ou solvabilidade, ou seja, o famoso testa de ferro, o famoso laranja, não é verdade? Rogéria, mesmo após a sua saída, permaneceu com uma procuração da empresa para movimentar as contas bancárias e fazia uso regular delas, com transferências para sua conta, pagamentos de empregados, fornecedores e outros compromissos. Em 2022, um dos empregados ajuizou uma reclamação trabalhista que terminou em um acordo no valor de R$30 mil, que não foram pagos de maneira acertada. Não havendo condições de executar a sociedade empresária, você, como advogado do exequente, requereu que o nosso querido IDPJ, nosso querido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, incluindo os sócios atuais e Rogéria, tá certo? Sobre a ação interposta, considerando o que dispõe a CLT, marque a alternativa correta, tá? Ele quer a alternativa correta sobre essa ação interposta, ou seja, sobre essa situação fraudulenta. A palavra aqui, fraudulenta, vai ser decisiva para que a gente acerte a questão e principalmente não caia aqui na pegadinha. Eu tenho certeza que tem aluno aí do outro lado da tela que já pensou, né, em sócio retirante, já fez as contas, se ela saiu da empresa em 2018, então ela só podia responder até 2020, então se essa ação foi proposta em 2022, ela já não tem mais responsabilidade alguma, Se você está com essa linha de raciocínio, muito provavelmente você poderia cair na pegadinha e perder uma questão fácil. O que vai resolver, o que vai gabaritar é essa palavra aqui, escrito fraudulenta, tá? Que se repete aqui com seu sinônimo, uma ação interposta, tá bom? Então, vamos lá. Rogéria não poderá ser alcançada, pois desligou-se da empresa formalmente há mais de 2 anos. Olha só, não falei para você que vinha essa pegadinha? Mas você é meu aluno e você não vai escorregar. Letra A totalmente errada, porque não cabe aqui. Se não existisse a fraude, seria o gabarito letra A. Mas a partir do momento que nós temos uma fraude, uma ilicitude, uma mácula, acabou essa regra do tempo de 2 anos para proteger o sócio retirante. Não é a letra A. Letra B. A ex-sócia, em razão da fraude perpetrada, terá responsabilidade subsidiária. Putz, bateu na trave, né, meus amores? Bateu na trave aí. A responsabilidade, ela não é subsidiária, meus amores. A responsabilidade não é subsidiária. Inclusive, para aí. Você que ainda não é meu aluno,
tá? Porque quem já foi meu aluno já escutou eu falar isso várias vezes, mas você que de repente não é meu aluno, eu vou te dar uma super dica. Nós, no processo do trabalho, no direito do trabalho, só temos 2 situações de responsabilidade solidária. Todas as outras, a responsabilidade vai ser subsidiária. Quais são as 2 situações em que nós teremos a responsabilidade solidária? Nós teremos em caso de grupo econômico, artigo 2º, parágrafo 2º e 3º da CLT, e em situação de fraude. Então, meu amor, presta atenção, é tudo muito simples. Veio o comando da questão falando sobre responsabilidade trabalhista, o que é que você tem que atentar? Se o comando da questão falar em grupo econômico ou em fraude, a responsabilidade é solidária. Qualquer outra situação, a responsabilidade vai ser subsidiária. Aqui, no comando da Rogéria, no comando da questão da Rogéria, não fala em fraude, em questão interposta, então a responsabilidade vai ser solidária, tá certo? Então, por isso, não é a letra B. Vejamos a letra C de coelhinho, tá bom? Rogéria terá responsabilidade solidária, show de bola, para com os demais sócios, em virtude da fraude na alteração societária. Gabarito letra C de coelhinho, coração. Mas vamos ver qual é o problema na letra D. Não existe responsabilidade dos sócios atuais porque eles não agiram com fraude. E assim, Rogéria também não pode ser responsabilizada. Que absurdo, né, meus amores? É claro que os sócios atuais respondem também, tá bom? Claro que eles respondem. Se eles são os sócios atuais, é claro que eles vão responder, tá certo? Tudo bem? Gabarito letra C de coelhinho. Professora, e onde é que está a previsão? Qual é o dispositivo que fundamenta, que sustenta essa letra C como sendo a alternativa correta? Bora encontrar aqui um espaçozinho para colocar. Artigo 10A, parágrafo único da nossa CLT. Anota aí, pega lá o código para fazer a marcação, tá certo? E, professora, essa é uma questãozinha tranquila? Em que pese cheia de casquinha de banana, mas com um pouquinho de atenção e principalmente lembrando dessa regra da solidariedade em caso de fraude, dava para realmente correr bacana, tá bom? O grande mistério aqui, o grande pulo do gato, é não cair na pegadinha do sócio retirante. Não é à toa que essas datas estão aí no comando da questão, para justamente induzir o aluno em erro. Mas você que é meu aluno, você que faz parte do Team Quelinha Cuesta, não cairia numa pegadinha dessa. E se vier uma questão semelhante a essa, agora, final do ano, você já vai estar plenamente vacinado com a vitamina K. Ai, gente, e as minhas pérolas, vitamina K ou vacina K? Escolhe aí, mas você vai estar vacinado, vitaminado. Bora lá, gente. Questão 72, dando continuidade aqui na nossa correção das questões de direito do trabalho e processo do trabalho, do exame 43 da OAB. Professora Kelly Cuesta, vamos juntos rumo à sua aprovação. Afinal de contas, você já sabe. Eu quero que você seja meu aluno na segunda fase, eu quero que você venha fazer a mentoria comigo. Bora! 72. Sérgio foi contratado em 2022 por uma indústria mecânica para receber um salário de R$ 3.000. Ele pediu para não ter a sua carteira de trabalho assinada, porque estava recebendo seguro-desemprego do emprego anterior. Também não queria ter contra-cheque formal para que a ex-esposa não soubesse do seu novo emprego, uma vez que estava devendo a pensão alimentícia e não queria que houvesse desconto judicial, tá? Então, ele não queria ter contra-cheque, não queria ter o desconto. A sociedade empresária acendeu os seus argumentos e fez a burrada de não assinar a sua carteira profissional. Meus amores, não caia no choro do trabalhador. A assinatura da carteira é um direito inquestionável, irrenunciável, não adianta, porque recebia seguro-defeso, estava recebendo seguro-desemprego, porque recebe Bolsa Família, fiquei com pena.
Quem tem pena do desgraçado fica no lugar dele. Pronto, falei. Tá certo? Quem tem pena do desgraçado fica no lugar dele. Então, não caia nessa. Seguindo, bora lá. Sobre a decisão da sociedade empresária, considerando que dispõe a CLT, marque a alternativa correta. Ela não precisa assinar, ela quem, né? Sobre a decisão da empresa, tá? Ela, né, a empresa, tudo bem? Não precisa assinar para. É o diabo querendo que tu erres. Como assim? Todo empregado, artigo 3º da CLT, tem que ter carteira de trabalho assinada. Mesmo que seja um contrato temporário, um contrato de experiência, tem que ter a carteira de trabalho assinada, então já não é a letra A. B, ela agiu incorretamente, sim, ela errou, porque deveria anotar o contrato de trabalho na CTPS no prazo de 5 dias úteis. Opa, já encontramos aqui o nosso gabarito? B de bonitinho. Vamos ver o que tem lá na letra C. Ela está equivocada, pois a anotação da CTPS é direito irrenunciável e deve ser feita em 15 dias? Não. Tá? Não deve ser feita em 15 dias. Que é um direito irrenunciável, ok. Mas que deve ser feita em 15 dias, jamais. Prazo de 5 dias. Por fim, letra D, ela agiu corretamente porque essa era a vontade livre do empregado? Manda essa vontade livre do empregado lá para longe. Quem tem pena do desgraçado fica no lugar dele. Com isso, com certeza absoluta, nosso gabarito é letra B de bonitinho. Professora, diga para mim, e onde é que está a previsão disso? Onde é que encontra realmente esse dispositivo? Ora, esse assento está previsto no artigo 29 da nossa CLT. Questão, olha, melzinho na chupeta. Era marcar essa alternativa e correr atrás das 39 que estariam faltando para a tua aprovação na primeira fase do exame. Ok, tudo bem? Bora lá. Seguindo. Questão 73. Olha, a questão de 73 envolve PDV, né? Plano de demissão voluntária, não é isso? As irmãs Margarida, Hortência e Rosa aderiram ao plano de demissão voluntária oferecido pelos seus respectivos empregadores. No caso de Margarida, a previsão estava em acordo coletivo. Hortência, em convenção coletiva de trabalho. Já no caso da Rosa, em norma interna definida pelo empregador. Eu posso, em norma e regulamento de empresa, tratar de PDV? Acho que não. Acordo coletivo, convenção coletiva, tudo bem. Mas eu posso fazer isso em regulamento de empresa? Pode não, né? Feitas as extinções dos contratos em 2024 sem ressalvas, as irmãs pretendem ajuizar RT postulando direitos supostamente lesados ao longo do pacto laboral. Considerando a situação apresentada e os termos da CLT, ou seja, eu não quero J, eu não quero súmula, eu quero CLT, tá? Assinale a alternativa correta. Meus amores, então, olha só. Plano de demissão voluntária, nosso querido PDV, cuja previsão está lá no artigo 477B da CLT. Tá? E o que que diz? Regra número 1. Essa previsão tem que ser feita em norma coletiva, ou seja, acordo coletivo ou convenção coletiva. Uma vez que você aceite, sem a consignação de ressalvas, você dá plena e irrevogável quitação ao contrato de trabalho. E o que que isso significa? Isso significa que depois você não pode reclamar na justiça nada, absolutamente nada. Você deu a anuência, quitou o contrato de trabalho, tudo que tinha nele você não tem direito a reclamar mais nada. Tá? Nesse caso aqui, o que que acontece, né? Em relação a Margarida e em relação a Hortência, tudo bem, porque o PDV foi previsto em norma coletiva. Agora, no caso de Rosa, não. Rosa, tá, não poderia ter tido esse PDV por meio de regulamento de empresa. Então, a gente tem um problema aqui com a Rosa. Outro ponto de atenção aqui nessa questão.
é que as irmãs não prestaram ressalvas, não consignaram nenhuma contraposição. Inês é morta e enterrada, tá? Então, a gente vai focar na Rosa e a gente vai focar nesse fato de que Margarida e Hortência não consignaram nenhuma ressalva no PDV. Ou seja, deram amém para tudo, Inês é morta. Letra A. Margarida e Hortência deram quitação plena e revogável. Sim. Não podendo postular diferenças. Parece muito boa. B. As 3 irmãs poderão ajuizar? Não, não poderão. Para. Nem continua porque é o diabo querendo que tu erres. As 2 não deram ressalva. C. A quitação geral somente ocorre no caso de Hortência, porque foi por convenção. Quer dizer que por acordo não pode? Claro que pode. Está errado esse somente aqui. Letra D, nenhuma das irmãs poderá ajuizar a ação porque elas se submeteram a PDV. Errado. No caso aqui de Rosa, esse PDV dela não é válido porque não pode ser feito por regulamento de empresa. Com isso, gabarito letra A, Margarida e Hortência deram quitação plena e revogável dos direitos decorrentes da relação, não podendo postular diferença nenhuma. Elas deram amém a partir do momento em que elas não consignaram ressalvas. Inês é morta, tá? Questão muito bem elaborada, muito boa. Difícil? Não. Não é uma questão difícil. Você só precisava realmente lembrar que não é possível o PDV por regulamento de empresa e, uma vez dada quitação sem ressalvas, Inês é morta e enterrada. Galera do print, vai printar? Enquanto isso, eu vou dar uma olhada aqui rapidinho no celular, vocês me permitem? Só para ver aqui, porque... Ok. Só para dar aquele ok. Todo mundo saber que você está vivo. Ok? Pronto. Vamos lá. Questão 74. Guedo? Bora lá? Tinha que a linha questa, bora gabaritar direito de trabalho e processo de trabalho. Vamos lá? Em sede de sentença, opa, nós temos aqui uma sentença. Sentença. Prolatada nos autos da RT, na qual você advoga para a empresa. Quem é você na fila do pão? Você é advogado da empresa. Lembra, você tem que ter foco, você tem que ter referência. Eu só posso responder uma pergunta se eu entendi. Se eu não conseguir entender, não vou saber responder, tá bom? Então, eu sou advogada da empresa. O juiz reconheceu que tanto seu cliente como o autor da ação foram responsáveis pela rescisão. Eita, perdi sinal. Tá, gente, tem chovido horror esses dias aqui em Belém e tem acontecido eu perder o sinal do tablet. Que chato. Bora ver se eu vou conseguir restabelecer rapidinho. A internet realmente não está very good. Voltou, né? Mas isso não significa muita coisa. Tá? O juiz reconheceu que tanto seu cliente como o autor foram responsáveis pela rescisão motivada, foram responsáveis pela decisão motivada do contrato de trabalho, tendo-se operado a justa causa do empregado, concomitante com a rescisão indireta. Vocês perceberam aqui a salada de frutas que foi isso aqui? Uma hora fala em justa causa, depois fala em rescisão indireta, as questões vão falar de culpa recíproca. Por conta de toda essa embananada, o que a banca fez com essa questão da questão 74 de direito do trabalho do exame 43 da OAB? Ela foi anulada, tá? Essa questão, ela foi anulada. Tudo bem? Sem delongas, bora passar para a nossa próxima questão. Vamos lá. Questão 75. Determinada sociedade empresária firmou acordo coletivo. Bora grifar porque é palavrinha-chave. Com o Sindicato dos Empregados, dispondo sobre banco de horas e compensação de horas extras, bem como sobre redução de intervalo.
Então, determinada empresa procurou o sindicato da categoria, né, e firmou um acordo coletivo. Tratando sobre o quê? Tratando sobre de horas, compensação de horas e redução do intervalo, tá certo? E redução do intervalo. Tranquilo? Pois muito bem. A jornada inicial de 8 horas diárias, de segunda a sexta-feira, e 4 horas no sábado, perfazendo um total de quantas horas semanais? Perfazendo um total de 44 horas semanais. Tudo bem até aqui? Pelo acordo coletivo, foi estabelecido que os empregados trabalhariam 30 minutos, tá? Que os empregados trabalhariam 30 minutos a mais no final do dia, de segunda a quinta-feira, e teriam apenas 30 minutos de intervalo, o que aumentaria o total trabalhado para 9 horas por dia. Na sexta-feira, o trabalho seria normal com 8 horas de jornada e intervalo de 1 hora, não havendo mais trabalho aos sábados. Não havendo mais trabalho aos sábados. Aí, o que acontece? Qual é o ponto de atenção que realmente a gente precisa ter aí? A gente precisa ter o seguinte ponto de atenção. Professora, o sindicato pode, por meio de acordo ou convenção coletiva, mexer na jornada de trabalho? Pode, sem problema nenhum. Desde que ele não ultrapasse o limite de 44 horas semanais, tá? É só isso que ele não pode fazer. Como o sindicato vai trabalhar essas horas durante a semana, como ele vai dividir essas horas durante a semana, não interessa. Respeitando também, por isso que eu não coloquei aqui o domingo, respeitando o descanso semanal remunerado, tá certo? Então, de segunda a sábado, como o sindicato vai organizar essa distribuição da jornada não nos interessa, desde que ele não ultrapasse as 44 horas semanais, tá? Então, por favor, cuidado com essa regrinha para você realmente não perder uma questão acessível. O que eu estou querendo dizer para vocês? Que até aqui tudo bem, nenhum problema. Nenhum problema, tá? Porque fala aqui, bem aqui, olha só, perfazendo um total de 44 horas. Então, o comando deixou claro para você o seguinte: o sindicato está mexendo na jornada, mas o total semanal continua sendo de 44. Pronto, acabou. Problema nenhum com isso aí. Tranquilo? Bora seguir. As horas extras excedentes seriam compensadas em até 3 meses com folga ou redução da jornada diária, de acordo com o banco de horas. Professora, quer dizer o seguinte, que essa galera que eventualmente faça horas extras, ela vai receber o pagamento com folga, com compensação. Não vai ser em dinheiro. Não vai ser. E essas folgas, essas compensações, deverão ser dadas, concedidas no intervalo de até 3 meses. Algum problema? Nenhum, pelo contrário. Isso é extremamente vantajoso para o aluno. Por quê? Porque nas regras do artigo 59, parágrafo 2º da CLT, tá? O banco de horas anual, o banco de horas coletivo, ele pode ser zerado em até 12 meses. Se for individual, em 6 meses, se for coletivo, em até 12 meses. A proposta aqui, por meio de acordo coletivo, é que você zere em até 3 meses. Não é benéfico ao trabalhador? Claro que é. Então, pode fazê-lo? Claro que pode. Nenhum problema. Então, percebam aqui, nem em relação à jornada e nem em relação ao banco de horas nós temos qualquer tipo de problema. Então, a nossa alternativa vai ter que nos dar uma resposta que diga que está tudo bem com a jornada e que está tudo bem com o banco de horas. Tudo bem? Bora lá.
Alguns empregados ajuizaram reclamação trabalhista questionando a alteração, alegando prejuízo por trabalharem mais, com a redução do intervalo e uma maior jornada, afirmando que isso contraria tanto a CLT quanto a Constituição Federal, o que não procede, né? Então, bora lá. Sobre as hipóteses, tá? Sobre a hipótese apresentada, marque a alternativa correta. Letra A. O acordo coletivo é válido, exceto quanto ao banco de horas. Por que exceto quanto ao banco de horas? Qual é o problema de vocês com o banco de horas? Nenhum problema com isso, tá? Então, esse exceto aqui está errado. O acordo coletivo é inválido para... Tem nada de inválido. Ele é lindo, tá bom? O acordo coletivo é inválido apenas com relação à redução da jornada. Ele não tem nada de inválido, ele é lindo, lindo, lindo. Em todas as hipóteses, não há violação à CLT e à Constituição, pois admite-se a prevalência do negociado sobre o legislado, respeitados os limites mínimos previstos na Constituição. Gabarito letra D, meus amores, de docinho, exatamente esse bordão da reforma trabalhista. Eu lembro que em 2017, né, quando estava no afã da reforma trabalhista, toda aquelas mudanças, muito embandeirou-se, né? O acordado sobre o legislado, artigo 611-A da CLT e seus incisos, não é verdade? E o que isso significa? O que é o acordado? Acordo coletivo, aquilo que foi negociado entre sindicato e empresa, sobre o legislado, sobre a lei, sobre a CLT. Então, ainda que a CLT, ainda que a Constituição digam isso, a gente pode arrumar um pouquinho, desde que não vá de encontro ao mínimo que está garantido lá, tá? Então, se a Constituição diz que ninguém pode trabalhar mais de 44 horas por semana, por mês, se não vai ser devido às horas extras, o sindicato, então, ele pode pegar essas 44 horas e organizar como ele bem entender, desde que não ultrapasse as 44 horas semanais, tá certo? E garanta ainda, claro, o quê? O direito ao descanso semanal remunerado, tudo bem? Então, aqui, uma questão difícil? Não, mas, sim, uma questão que você precisaria fazer uma leitura mais apurada, mais calma, sem afobação, principalmente entendendo, né, o contexto, tá? Não é aquela questão que você faria uma leitura rápida. Tudo bem? Bora lá. Questão 76. Questão 76. Puedo? Puedo, meus amores? Bora acordar? Bora se animar? Ai, professora, eu não aguento mais. Por isso mesmo. Por isso mesmo. Bora estudar só mais essa vez, entregar tudo, tá? Para ir no inferno, a gente vai no inferno, dá um beijo no diabo e volta, tá? Mas a gente volta com a vermelha. É assim, combinado? Então, bora. Você, como advogado, foi procurado por Orlando, ex-funcionário da Sociedade Empresária Limpeza Total. Você foi procurado por Orlando, ex-empregado da empresa Limpeza Total, a qual presta serviços para uma autarquia pública federal, ente público, aduzindo que foi dispensado sem receber as verbas rescisórias, tá? Sem receber as verbas rescisórias. Você deseja propor uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora, mas tem conhecimento que essa não possui lastro, ela não possui dinheiro. Quem tem dinheiro em bem da verdade, normalmente são os tomadores. Apesar do valor da causa da ação, que monta o equivalente a 30 salários mínimos, né? Ou seja, está querendo dizer aqui para a gente o quê? Que esse procedimento é um procedimento sumaríssimo, tá? Por conta dos 30 salários mínimos como valor da causa. Orlando, como trabalhava no departamento de RH, forneceu dados e provas de que a tomadora de serviços nunca
nunca fiscalizou, a tomadora de serviços nunca fiscalizou o contrato, nem conferiu o adimplemento de qualquer direito trabalhista dos empregados terceirizados, ou seja, culpa em vigilando, né? Lembra dessa expressão lá da súmula 331, inciso 5 do TST? Culpa em vigilando, né? Não vigiou, não fiscalizou, se lascou. Na melhor defesa do seu cliente, quem é o teu cliente? O trabalhador. Assinale a alternativa correta. Letra A. Uma ação apenas em face... na melhor defesa do seu cliente, assinale a afirmativa que apresenta corretamente o que você deve propor, tá? Perdão. Você deve propor, letra A, uma ação apenas em face da ex-empregadora, pois não cabe responsabilidade subsidiária da autarquia? Errado, né? Claro que cabe. Súmula 331, inciso 5 do TST, tá bom? 4. Uma ação exclusivamente em face da tomadora dos serviços, exclusivamente em face da tomadora, então tu já vai em cima da União, tu já vai em cima aqui da autarquia pública federal, já vai de pronto imediato, de carro de cena, não pede nem com licença? Claro que está errado. Uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora e da tomadora, que responderá subsidiariamente, show de bola, sendo que certo que a ação ocorrerá pelo rito ordinário. Que questão linda! Gabarito letra C de coelhinho, né? C de coelhinho, exatamente. Não, professora, está errado, esse seu gabarito está errado, a senhora não prestou atenção, que diz lá em cima que o valor da causa é 30 salários mínimos. Meus amores, o que acontece? Dispõe o artigo 852-A, parágrafo único da CLT, que nas causas em que figure no polo passivo o poder público, o ente público, o rito sempre será transformado em ordinário, independente do valor da causa. Isso significa o quê? Que ainda que o valor da causa seja 30 salários mínimos, que pela regra deveria ser enquadrado no rito sumaríssimo, isso não vai acontecer aqui, por quê? Porque no polo passivo nós temos um poder público, e todas as vezes que nós tivermos poder público no processo, obrigatoriamente o rito ele passa a ser ordinário. Então, com isso, o gabarito letra C de coelhinho e a previsão no 852-A, parágrafo único da CLT. Ok? Só por descarrego, bora verificar aí o que tem na letra D. Uma reclamação trabalhista em face da ex-empregadora e da tomadora que responderá subsidiariamente, sendo certo que o rito será sumaríssimo, não. O rito passa a ser obrigatoriamente ordinário. Gente, questão fácil. Questão fácil, tá? Questão fácil. Podemos? Bora lá. José Luiz ajuizou uma RT em face de lojas internacionais. Então, José ajuizou uma reclamação trabalhista em face dessa loja internacionais, pleiteando verbas resilitórias e horas extras. No dia da audiência, apesar de regularmente notificado, José injustificadamente não compareceu. Ele faltou. O autor faltou. Seu advogado presente requereu a dispensa de custas pela gratuidade da justiça, o que foi deferido pelo juiz, com a concordância da parte contrária. Ação idêntica foi ajuizada 1 mês após o fato e, de novo, o que o José fez? Ele, de maneira injustificada, faltou, não compareceu. Sendo que, dessa vez, 1 hora após a audiência, ele compareceu à sala de audiência e disse ao juiz e ao secretário da audiência que dormira demais, perdendo a hora, e por isso atrasou-se e não chegou no horário. Foi juntada a certidão do processo, no qual novamente foi acolhido o seu requerimento de justiça gratuita. As 2 ações anteriores foram extintas sem resolução do mérito. Agora,
Você foi procurado por José para, como advogado, ajuizar outra ação idêntica, ou seja, a terceira. A terceira, tá? Aí você, né, já começa a trabalhar as informações na sua cabeça e você já tem mais ou menos um norte, você já tem mais ou menos um rumo. Qual é esse norte? Qual é esse rumo, né? Todas as vezes que o reclamante der causa a 2 arquivamentos consecutivos, nos termos lá do artigo 843 ou 844? O que vocês acham? 843 ou 844 da CLT? Deixa eu ver aqui. Agora confundi. 843 com 844. Deixa eu ver qual é dos dois. Só um momento. Opa, 844. Tá? 844 CAPT. Então, vai incorrer numa penalidade, vai incorrer em um castigo. Castigo que se chama perempção. A perempção prevista lá no artigo 732 da CLT, tá? Que diz que todas as vezes que o reclamante der causa a 2 arquivamentos consecutivos, nos termos do artigo 844 caput da CLT, ele sofrerá uma penalidade, um castigo chamado de perempção. E o que significa perempção? Significa que ele pega um chá de cadeira de 6 meses, onde ele não pode reajuizar nos próximos 6 meses o terceiro processo, como acontece aqui, tá? Ele vai poder ajuizar pela terceira vez, reajuizar pela segunda, na verdade, ou fazer a terceira tentativa? Sim, ele poderá, só que ele vai ter que aguardar o decurso de 6 meses. Esse chá de cadeira se chama perempção. Cuidado, a perempção lá do 732 da CLT. Não é a perempção do 731, tá bom? Então, bora verificar aqui as nossas alternativas. Sobre as consequências das ausências de José Luiz para o ajuizamento de outra demanda, assinale a alternativa correta. Ocorrerá a confissão? Não, porque nem há audiência de instrução ainda para ele depor, né? Não há penalidade? Há penalidade. Para, tu não continua, tu sabe que é o diabo querendo que tu erres. José Luiz incorrerá na pena de perempção. Opa, né? Uma penalidade aí, perdendo pelo prazo de 6 meses o direito de reclamar perante a Justiça do Trabalho. Tudo bem? Tudo bem? E letra D, José Luiz poderá reclamar imediatamente, mas independentemente da prescrição, nem continua. Com isso, realmente, nosso gabarito, letra D, e o nosso fundamento vai estar onde? O nosso fundamento vai estar lá no artigo 732 da CLT. Tá bom? Questão facilzinha também, super acessível, tá? Não dá para perder uma dessa, não. Questão 78. Puedo? Vamos lá, quase finalizando. Falta essa e mais 2. Você, na qualidade de advogado de Pedro, então eu sou advogada de Pedro, que ajuizou uma reclamação trabalhista em face da indústria de calçados Guanabara. Pega o Guanabara e vem, pega o Guanabara e vem se juntar ao seu neném. É, meus amores. Tem momentos assim que a gente tem que fazer um devaneio para poder aguentar, né? Então vai, respira, dá um gole aí no café, ri um pouquinho. Só não me manda para longe, bora lá. Pedro trabalhou para a sociedade empresária entre os anos de 2018 e 2022. Ele afirma que não recebeu o 13º salário de 2021 e que trabalhava aproximadamente 10 horas por dia. Você ajuizou reclamação trabalhista pretendendo o pagamento do 13º de 2021 e as horas extras, tá bom? A ex-empregadora, né, a Guanabara, apresentou defesa, apresentou contestação, alegando que pagou o 13º salário, que conforme cartões de pontos juntados, Pedro não realizava horas extras e sua jornada estava prevista em norma
de convenção coletiva, norma coletiva da categoria. Na qualidade de advogado de Pedro, você impugnou os cartões, argumentando que não refletiam o real horário laborado, sendo certo que os documentos mostram horários variados do início e fim da jornada. Acerca do ônus da prova, que incumbirá ao seu cliente, de acordo com a CLT e o entendimento jurisprudencial consolidado do TST, marque a alternativa correta, tá? Então, aqui, antes de nós olharmos, bora ter cuidado para saber se nós entendemos. Vamos ver se nós entendemos, tá? Deixa eu ver se eu consigo alguma brechinha aqui de tela para a gente poder conversar. Olha só. O nosso cliente, tá? O nosso cliente, ele está pedindo 13º salário e horas extras. A empresa disse que pagou e juntou as folhas de ponto. Tá? Então, o reclamante quer isso, a empresa, em sua defesa, disse não. Com base que ela disse não, eu paguei o 13º e as folhas de ponto que estão no processo mostram a jornada de trabalho dele e ele não tem direito às horas extras. Você, como advogado, impugnou isso aqui. Impugnou alegando o quê? Olha só. Alegando que os cartões não refletem a realidade. Tá certo? Não refletem a realidade. Em relação ao 13º, você não falou nada. Você só impugnou as folhas de ponto. É esse o cenário aqui. Tá certo? É esse o cenário aqui. Pois muito bem. Tendo dito isso, vamos aqui olhar as nossas alternativas. Bora ver o que ele quer. Você impugnou a jornada e nada falou sobre o 13º. Letra A. O ônus da prova do 13º é da ré. E o das horas extras é do autor. Letra B. A ré deverá provar o pagamento do 13º, assim como a inexistência das horas extras, uma vez que os controles de ponto foram impugnados. C. Em razão da variação de horários registrada nos cartões, o ônus da prova recai sobre a ré para as horas extras, bem como para o 13º, já que o pagamento é fato instintivo da obrigação. Letra D. Dada a variação de horários, a presunção absoluta, não existe presunção absoluta no processo do trabalho, então essa tá doendo aos olhos, essa eu nem fico. Nem fico, tá? Nem fico. E aí, onde é que está o fundamento dessa nossa resposta? Artigo 818, inciso 1 da CLT. Quem alega, prova, caput, né? O reclamante quanto à matéria constitutiva de direito, a empresa quanto à matéria extintiva, impeditiva ou modificativa de direito. Ok? Com isso, meus amores, com isso, o gabarito fica sendo letra A. O gabarito fica sendo letra A. O ônus da prova é da empresa em relação ao pagamento do 13º, porque matéria de direito. Cadê o papel? Pagou? Perfeito. E em relação às horas extras, o reclamante ele tem que comprovar. Quem alega, prova. Eu estou dizendo que eu fiz horas extras, prove. A empresa não está dizendo que pagou, prove.
A empresa reconheceu as horas extras? Não. A partir do momento que a empresa não reconhece as horas extras, quem é que tem o ônus de dizer que fazia horas extras? O trabalhador. Eu preciso entender aqui o comando dessa questão para eu poder responder. Essa aqui é uma questão mais complexa, de fato, tá? Essa aqui realmente é uma questão mais complexa. Professor, ainda não estou conseguindo acompanhar o seu raciocínio. Eu ainda não estou conseguindo acompanhar o seu raciocínio. Vou explicar para vocês de novo. Então, olha só. Acompanha aí comigo. O Pedro procurou você como advogado, dizendo, doutora, doutor, ingresse com uma demanda trabalhista pedindo para mim, meu 13º de 2021, que eu não recebi, as horas extras. Eu fazia 10 horas extras por dia. Tá bom. Fomos lá e fizemos nosso dever de casa. Ajuizamos essa RT, pedindo o quê? 13º e as horas extras. Tudo bem até aqui? Perfeito. A empresa, em defesa, em contestação, disse o quê? Disse o quê? Paguei o 13º, paguei o 13º. Então, a partir do momento que ela diz paguei, prove. Quem alega, prove. Tá? Eu paguei, então prove. Mas a empresa, em relação às horas, ela disse que devia horas? Não. Ela disse o quê? Que, conforme os cartões de pontos juntados, Pedro não realizava horas extras. Então, olha a excelência dos dois pedidos, eu paguei, então prove. Ele não fez horas extras. Eu nego isso e os cartões de ponto estão aí. Quem alega, prova. Então, cadê aqui as horas extras? Eu não assumo. Eu não estou assumindo hora extra nenhuma. Então, a partir do momento que a outra parte não assume, a outra é que tem que se rebolar para provar. É ele que está pedindo. Entenda, ele está pedindo duas coisas. Só que dessas duas coisas, uma, a empresa assumiu. Então, a partir do momento que a empresa assumiu, tirou dele o ônus. Se a empresa não assumisse, continuava com ele o ônus. Em que pese matéria de direito. Então, Pedro pediu duas coisas. Dessas duas coisas, as horas extras a empresa disse que não devia. Então, a partir do momento que a empresa não assume, o ônus é do reclamante, o ônus é do autor. Por isso que é gabarito letra A. O ônus da prova em relação ao 13º, que a empresa disse paguei, a partir do momento que ela disse paguei, ela tem que comprovar. E o das horas extras ao autor, porque a empresa ela não assumiu. Quem alega, prova. Quem assume, prova. Se não assumiu, não prova. Volta para quem alegou. 818 caput, inciso 1º da CLT. Ok? Essa questão aqui, boa, viu? Realmente demanda uma interpretação maior, tá? Muito mais do que direito aqui, realmente a questão da interpretação e conhecimento do ônus, né? Tudo bem? Bora lá. Dá aquela olhada rapidinho aqui no celular, ver se está todo mundo vivo, todo mundo inteiro. Tá, todo mundo vivo, todo mundo inteiro. Todo mundo passando bem. Ok? Então, bora lá. 79. Você que tem filhos, sabe, né? Me entende. A gente pega o celular, dá uma passada em casa rapidinho e volta, em questão de segundos, né? Bora lá. Questão 79 do exame 43 da OAB, primeira fase. Direito do trabalho, processo do trabalho, tá? Todo mundo junto, vamos lá. Em sede de reclamação trabalhista, você, advogado da parte autora, do reclamante. Então, quem é você na fila do pão? Advogado do trabalhador. Um ex-empregado da sociedade empresária. No curso da instrução, após ser ouvida uma testemunha da ré, o advogado da parte contrária requereu a oitiva da segunda testemunha, que estava sentada dentro da sala de audiência. Então, a testemunha viu o depoimento da outra testemunha. Isso não pode. Tá? Isso não pode. Nosso CPC é muito claro em relação a isso. Não pode ouvir o depoimento da outra parte.
Tá? Quem deu depois ainda não pode ouvir o depoimento da parte que está depondo. Agora, se eu já fiz meu depoimento, eu posso ficar lá dentro assistindo quem está falando. Se eu já falei, tudo bem. Agora, se eu ainda não falei, eu não posso. Tendo presenciado o curso da instrução até aquele momento. Apesar da sua manifestação em sentido contrário, o juiz deferiu a produção de prova, prosseguindo com a instrução, sendo certo que permitiu que o advogado da parte interrogasse diretamente a testemunha, o que causava o risco de indução das respostas. A fim de assegurar o bom curso da instrução probatória, assinale a afirmativa que apresenta a ação que você corretamente assumiu em defesa dos interesses do seu cliente, tá? Então, né, nós temos aqui nós temos aqui você, tá certo? Que tem que tomar uma atitude. Uma atitude contra quê? Uma atitude contra o fato da testemunha ter ouvido tudo, ela escutou tudo, todo o depoimento da outra antes de depor, e o fato do advogado fazer perguntas direto para a testemunha. E aqui tem uma pegadinha bem capciosa mesmo, principalmente para o povo civilista, tá? O que que acontece? Olha só, o nosso CPC é claro, e aqui, para essa situação aqui, nós vamos utilizar o CPC, tá? Nós vamos utilizar o CPC. Agora, para essa situação aqui de baixo, tá? Onde o advogado fez perguntas diretamente para a testemunha, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem no CPC dizendo uma coisa e na CLT dizendo outra. Então, aqui, para os civilistas, isso aqui é uma pegadinha de mão cheia para derrubar neguinho mesmo. Tá? Para derrubar mesmo. Ok? Por quê? Lembra, o artigo 769 da CLT é categórico. Na lacuna da CLT, eu posso tomar emprestado o CPC, desde que o CPC não vá de encontro à CLT. Então, na CLT, eu tenho o artigo, deixa eu ver aqui, 829, que diz que as perguntas devem ser feitas para o juiz que faz as perguntas para, nesse caso aqui, a testemunha. Só que o nosso CPC, no artigo 459, o nosso CPC, no artigo 459, diz que o advogado pode perguntar diretamente. Diz que o advogado pode perguntar diretamente para as partes. E aí, é claro que o examinador colocou as duas alternativas. Para o aluno que é viciado no CPC e para o aluno que é trabalhista. Como é uma prova de direito do trabalho, processo do trabalho, e a regra sempre vai ser usar a CLT acima de tudo, somente na sua ausência pegar subsidiário, tá? A gente teria aqui um ponto de atenção. Com isso, o que a gente tem que procurar nas alternativas? Com isso, a gente tem que procurar o seguinte: o que diga para a gente que em relação a uma parte que ainda não depois, perdão, ouvir o depoimento da outra não pode e cabe protestos em relação a isso. E em relação às perguntas que não podem ser feitas diretamente do advogado à testemunha, tem que passar pelo juiz, é isso que a gente tem que procurar na alternativa. Então, bora lá. Letra A. Você, como advogado, né, para garantir a instrução probatória corretamente, assumiu na defesa do seu cliente o quê? Interpor reclamação correcional, procurar a corregedoria, sim. Mas tu tá em audiência, tu vai levantar, ai, que absurdo.
Que loucura, eu estou indo na corregedoria agora. Não. B, interpor agravo de instrumento. Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa que você ainda não sabe. Nós estamos aqui em processo do trabalho. O agravo de instrumento no processo do trabalho só serve para destrancar recurso, mais nada. O poder de um agravo de instrumento no processo comum é um. Aqui no processo do trabalho, ele só serve para destrancar recurso e mais nada, aceita. C. Lavrar protesto quanto à presença da testemunha na sala de audiência durante a instrução, ok? Mas não há irregularidade na forma de inquirição. Meu amor, essa letra C aqui estaria correta se você estivesse nas questões de processo civil, mas você não está. Você está resolvendo questões de processo do trabalho. Letra D, consignar os protestos pela contaminação do depoimento da segunda testemunha da ré, bem como pela inquirição direta da testemunha na primeira oportunidade de se manifestar em audiência. Que coisa linda! Gabarito, letra D. Que coisa linda! Gabarito, letra D. Tudo que nós acabamos de falar. Mas vejam como o examinador colocou a alternativa para os civilistas se lascarem. Colocou a letra C. Talvez, se nós fôssemos buscar as estatísticas das questões, nós percebêssemos que muita gente marcou a letra C. Ok? Mas você que é meu aluno, você que é linha Cuesta, não cai nessa pegadinha. Ok? Vamos para a última? Vamos para a última? Bora lá. Vamos para a última. Meu amor, meu bem, my love. Alô, Belém, alô, 99. Bueno. Edo. Em execução, não poderia faltar, né? Uma questão de execução, jamais. Execução, que tramita na 120 Vara do Trabalho de Salvador. O executado é um ente público. O executado é um ente público. Condenado de forma subsidiária em virtude de uma terceirização na qual foi comprovado que não houve fiscalização adequada. Contudo, o valor homologado pelo juiz não obteve concordância do executado. O executado discorda do valor. O valor que foi homologado, ele discorda. Que entende estar além, realmente, do que transitou em julgado, da coisa material transitada em julgado. O ente público discorda daquele valor, ele diz que está errado. Tá? Considerando a dinâmica da execução prevista na norma de regência, assinale a alternativa correta. Certo? Meus amores, olha só. O poder público tem várias prerrogativas. Tem várias prerrogativas. Uma delas é não ter que garantir o juízo, não pagar depósito recursal, ter prazo em dobro, prazo quádruplo, tá certo? Então, nessa situação aqui, a gente vai ter que procurar qual a alternativa. De pronto, imediato, que nos diz que ele não precisa garantir o juízo para poder embargar. Qualquer outra alternativa que diga que o poder público tem que garantir o juízo está errado. Então, a gente já vai poder descartar aqui algumas alternativas. Bora descartar lá. Bora ver o que a gente consegue descartar para facilitar a nossa vida nessa última questão da nossa disciplina. Letra A, é desnecessária a garantia do juízo, show de bola, então ela estaria correta até aí. Letra B, caberá ao ente público garantir o juízo para, tá errado, nem segue, que é o diabo querendo que tu erres. C, é desnecessária a garantia do juízo, até aí tudo bem. Letra D, caberá ao ente público garantir o juízo? Não, né? Então, olha só, a gente conseguiu descartar a B e a D. Ficamos, então, com duas alternativas. As nossas chances aumentaram para 50%. Antes era 25%, um quarto, agora aumentou para 50%. Tudo bem? Bora lá.
Letra A. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 30 dias para embargar. Letra C. É desnecessária a garantia do juízo e o ente público terá 8 dias para embargar. Professora, prazo para embargos e execução é de 5 dias, professora. Sim, eu sei. Eu sei que é 5 dias, tá? Então, professora, não existe esse prazo de 16 dias para o ente público. Se os embargos são 5 dias, significa, então, que o prazo em dobro para o ente público teria que ser 10. E com isso, professora, não teríamos aqui a alternativa correta. Nós não teríamos aqui a alternativa correta. Como é que fica essa nossa situação, professora? Como é que fica essa nossa situação? Meus amores, olha só. Você está diante dessa questão lá e não sabe para onde correr. Tudo bem? Não sabe para onde correr. Não, professora, eu não sei para onde eu vou. Uma coisa você tem que ter certa no teu coração, tá? O prazo dos embargos, regra geral, nos termos do 884 da CLT, é 5 dias. Ok? Na pior das hipóteses, em dobro terias que procurar 10 dias, quádruplo, 20 dias. Não tem essas daí. Por que você teria que ir pelo raciocínio lógico aqui, se você tivesse muito enrascado, e você teria que excluir a alternativa C? Você teria que excluir a alternativa C, por quê? 8 dias é prazo de recurso, embargos não é recurso, e considerando que o ente público tem prazo em dobro, aí volta o que eu acabei de falar. Teria que ser pelo menos 10 dias aqui. Então, você já descartaria a letra C. Ficaria aqui com a letra A. Professora, mas de onde apareceu esses 30 dias? Meus amores, lá no CPC, prazo dos embargos, 15 dias. Prazo em dobro por ente público, 30 dias. Ok? Tudo bem? Com isso, gabarito, letra A. Tá? Você conseguiria descartar facilmente duas alternativas, ficaria enrolado em duas. Só que, trabalhando os prazos normais que nós temos, e principalmente considerando que embargos não é recurso, você chegaria na letra A. Sei que com aperto no coração, uma duvidazinha assim, uma sensação de desconforto, né? Uma sensação de desconforto. Processo do trabalho e processo comum embaralham muito a cabeça dos alunos, fica essa situação desconfortável. Quem é civilista fica doido, quem é trabalhista fica doido. Gabarito letra A. Tá bom, meus amores? Amores de minha vida, terminamos aqui mais uma sequência de correção de questão de provas anteriores, né? Essa aqui foi a prova 43. Lembrando que a prova 44 já está disponível no canal para vocês assistirem. Olha só, você precisa de 40 questões para ser aprovado na primeira fase. Direito do trabalho e processo do trabalho tem 11 questões, ou seja, é mais de um quarto do que tu precisas. Então, alguma dúvida que trabalho e processo de trabalho é importante? Não. E viu como é acessível? Te convido a resolver as questões comigo. Qualquer dúvida me chama, professorakellyquesta@gmail.com, me chama lá no direct, @kellyquesta professora, tá? Marca um call, professora, eu tenho uma dúvida aqui numa questão, bora fazer uma videochamada, a gente faz. E bora garantir essa aprovação. Sabe por que eu quero que você passe na primeira fase? Eu quero que você passe na primeira fase, porque você veio fazer a mentoria comigo. Tá, meus amores? Simples assim. Uma relação de causa e efeito. Tá bom? Beijos no seu coração. Até o nosso próximo encontro.
Fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau.